Então, gente, ó, primeiro aviso é que eu coloquei um simulado aqui para quem quiser fazer, tá? Esse simulado, ele tem questões do que a gente viu até agora. Ele tá bem bom. Eu gostei bastante dessas questões. São 4 páginas. Ó. Então, se vocês quiserem, pode imprimir e tentar fazer, e depois eu vou postar as respostas, tá? Prometi. Ah, obrigada, Guilherme. E, e hoje a gente vai ver estrutura atômica. O que estava no plano de ensino, né? Vamos ver aqui. Estava no plano de ensino para a gente ver ligações químicas, se não me engano. Aqui, ó, estrutura atômica e tabela periódica. Então, quarta ia ser estrutura atômica e sexta é distribuição eletrônica. Só que sexta não vai ter aula. Então, eu vou dar estrutura atômica e distribuição eletrônica tudo junto agora. Não tem problema. E aí, semana que vem, a gente vê ligações químicas e tabela periódica. Então, no plano de ensino, a tabela periódica era para ser essa semana. Mas eu vou jogar para a semana que vem, não tem problema. Aí, na semana que vem, a gente vê tabela periódica e ligações químicas. E aí, depois, semana que vem, já entra funções inorgânicas. Então, é isso, gente. Aí aqui eu já coloquei aula 6, estrutura atômica, então tem uma apostila. No final dessa apostila tem um negócio muito interessante. Deixa eu carregar para mostrar para vocês. Peraí. Que assim, eu gosto de usar ferramentas digitais, né? Principalmente quando eu estou dando aula particular, eu dou o link para o aluno, ele fica usando. Aqui tem, ó, simulação, monte um átomo. Isso daqui é do site PET Colorado. O site PET Colorado é um site que tem simulações interativas. Então, se você, depois dessa aula de estrutura atômica, ficar com dúvida, professora, ainda não entendi muito bem como funciona um átomo. Gente, ó, entra aqui, clica aqui nesse link. Aí você vai ser redirecionado para essa guia aqui. Aí, como que você vai brincar, né? Você vai vir aqui em símbolo, se eu não me engano. Em símbolo. Vai clicar aqui em ver estável / instável. Clicou aqui. E aí, vocês vão brincando aqui, vão montando os átomos, tá? Pode ir montando os átomos, vocês vão ver como que funciona. Ó, estável, átomo neutro, hidrogênio. E aí vocês vão ver que o que caracteriza um elemento é o número de prótons dele. Porque se eu colocar mais um próton aqui, ó, hélio. Se eu colocar mais um aqui, lítio. O que caracteriza o elemento é o número de prótons dele. A gente vai ver isso hoje. Então, assim, caso vocês não entendam muito bem ainda como funciona o átomo e tudo mais, até porque naquela aula de modelos atômicos eu dei aula meio corrido, né? Depois seria bom vocês verem com calma, dar uma revisadinha com calma. Mas essa aula de estrutura atômica ela é muito importante. Então, vamos para a aula. Aí aqui está o material da aula também, os slides que eu vou usar hoje. Vou usar o Jamboard? Não, eu vou usar. Então vamos lá, vai. Mas é rapidinho, vocês vão ver que é bem de boa. Então, ó, aqui eu desenhei e... Então, ó, aqui eu montei um átomo de hélio para dar de exemplo para vocês. Vamos olhar essa figura com calma. Ali no meio, a gente tem 2 bolinhas azuis. Essas bolinhas azuis são os nêutrons. Ai, tem que fazer a chamada. Quase que eu esqueci. Muito bem, vou fazer a chamada, gente. Calma. Antes de eu começar a explicação, vou fazer a chamada. É importante. Porque senão depois eu esqueço. Só tirar um print rapidinho. Peraí. Paulo, eu estava passando avisos gerais. Peraí. Manda para eles. Eu fui até a Maria Eduarda.
Baixo. Paulo César, TSL, Teodoro. Oi, TSL. Paulo, TSL, Teodoro. Tá. Acho que foi todo mundo na lista agora, de presentes. Oi. Tá. Vamos lá, então. Nossa, pergunta. Ó, o que acontece? A gente tem as partículas fundamentais. Hoje em dia a gente sabe que elas não são fundamentais, porque os prótons, eles têm partículas menores ainda, mas enfim, vamos aprender do jeito que a gente aprende na escola mesmo, né? Filha, sai daí. Então, mulher. Mas isso você não vai precisar aprender, então deixa. Tem um vídeo muito legal, Guilherme, que eu vi ontem explicando isso daí. Depois eu mando lá no grupo do Equilute para vocês. Mas, enfim. Então, a gente tem os nêutrons, os prótons e os elétrons. Os nêutrons, eles não têm carga, tá? Os prótons, eles têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Os nêutrons e os prótons, cada nêutron, cada próton vai ter uma massa, uma unidade de massa, tá? Os elétrons não têm massa, tem massa desprezível. Tem massa, mas a massa é desprezível. Então, ó, no núcleo do átomo, que é aquele meio, a gente tem os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera, que é em volta, a gente tem os elétrons. Não anotei isso aqui, né? Podia melhorar, mas tudo bem. Aqui é a minha eletrosfera. E aqui é o meu núcleo. Tá? No meu núcleo, então, eu tenho prótons e nêutrons, e na minha eletrosfera eu tenho os elétrons. Os elétrons têm carga negativa, os prótons positiva e os nêutrons não têm carga. Como eu falei, o que define um elemento é o número atômico dele, é o número de prótons dele. Se eu tenho 2 prótons, 2 bolinhas amarelas, tem que ser um hélio. Se for pegar a tabela periódica, vocês vão ver que o que tem número atômico 1 é o hidrogênio. Então, ele vai ter 1 próton. O que tem número atômico 2 é o hélio. Tem 2 prótons. Tem número atômico 3 é o lítio. Ele vai ter 3 prótons. Berílio, 4 prótons. E assim vai. Para a gente calcular a massa de um átomo, a gente não considera os elétrons, porque, como eu falei, os elétrons têm massa desprezível. Tá? Então, olha só. O que vai corresponder à massa do átomo é o núcleo dele, que corresponde à massa do átomo. Aqui, por exemplo, a gente tem um número de massa, número de prótons e número de nêutrons. Vamos calcular a massa do hélio? Hélio, então a massa do hélio é igual a quantos prótons ele tem? Qual que é o número atômico dele? Ele tem 2 bolinhas amarelas, então são 2 prótons. Lembra que eu falei que cada próton tem uma unidade de massa? Então, tem 2 prótons, 2 unidades de massa. Mais número de nêutrons. Ele tem 2 nêutrons. Então, mais 2. Então, a massa do hélio vai ser 4. Que são unidades de massa atômica. Se você for ver na tabela periódica, o hélio, provavelmente ele vai estar 2 aqui e 4 embaixo. Ou então, o 4 pode estar em cima e o 2 embaixo. Vocês vão ter aula de tabela periódica, como eu falei semana que vem, né? Mas hoje vamos focar em entender como que funciona o átomo em si. Da onde veio a unidade de massa atômica? O que é uma unidade de massa atômica? Tá, uma unidade de massa atômica é o quê? Uma grama? Não. Vamos ver. Os cientistas, eles viraram e falaram, ou as cientistas, elas viraram e falaram assim, olha só,
A gente tem aqui um carbono, tá? Um átomo de carbono, carbono 12. E essa é a massa do carbono. Vai, um número lá. Não sei qual que é a massa do carbono 12. 12 unidades de massa, 12 gramas por mol. Verdade. Essa é a massa do carbono. Vocês vão entender melhor isso aí, calma. Mas, enfim, eles pegaram a massa do carbono. Pensa a massa do carbono como uma pizza de 12 pedaços. Um pedaço dessa pizza equivale a uma unidade de massa atômica. Então, 1U, que é uma unidade de massa atômica, é 1 sobre 12avos da massa do carbono. 1 sobre 12 é a massa do carbono. Só para vocês entenderem de onde veio a unidade de massa atômica, entendeu? Uma unidade de massa atômica é 1/12avos da massa do carbono. Vocês vão ver depois, quando a gente for ver mol e tal, que, na verdade, pode ser 1U ou 1 grama por mol. Mas a gente ainda vai ver isso lá na frente. Então, aqui, por exemplo, a massa do L é 4, né? A gente calculou aqui que é 4U. Então, equivaleria a 4 pedaços dessa pizza. 4 sobre 12 da massa do carbono. Só para vocês entenderem de onde vem a unidade de massa atômica. Então, gente, ó, relembrando, a gente tem a eletrosfera, que tem os elétrons, e o núcleo, que tem os prótons e os nêutrons, tá? Aqui uma coisa que a gente tem que saber distinguir. A massa de um único átomo é o que a gente chama de massa atômica. Então, massa atômica é a massa de um átomo. A massa de mais de um átomo juntos é a massa molar. Por exemplo, minha massa, 52 quilos. Minha massa mais a massa do B, 116 quilos. Eu diria que a minha massa mais a massa do B é a massa molar, enquanto a minha massa sozinha é a massa atômica. Quer ver? É uma analogia não muito boa, né? Fiquei parando para pensar. No começo eu achei uma analogia boa, mas agora eu não acho mais tão boa assim. Eu vou fazer um negócio para vocês verem. Ué, cadê meu modelinho 3D? Ué, ô, Bê, você viu meu modelinho 3D? Achei. Você tem que saber distinguir a diferença entre átomo e elemento. Por exemplo, aqui, ó. Venus Games, lenda. Aqui, ó. Eu tenho 3 bolinhas. Eu tenho 3 átomos. Só que quantos elementos eu tenho? 2. Por quê? Porque esses laranjinhas aqui são do mesmo elemento. São do mesmo elemento. Entendeu? Aqui a gente tem um elemento e aqui a gente tem outro elemento. Mas são 3 átomos e 2 elementos. Tá? Só para vocês saberem a diferença entre átomo e elemento. O elemento, o que caracteriza o elemento é o número atômico dele, que é o número de prótons dele. Então, se tiver um próton, é o hidrogênio. Se tiver 2 prótons, é o hélio. Se tiver 3 prótons, é o lítio. Por que eu estou focando em falar isso? Porque eu já vi professor falando que elemento é um grupo de átomos com as mesmas características. Não são as mesmas características. É uma característica específica, o número de prótons. O número de prótons tem que ser igual para o elemento ser o mesmo. A gente pode ter 2 átomos de mesmo elemento ou 2 átomos de elementos diferentes. Tá, então, massa atômica é massa molar. Massa atômica é a massa do átomo. E massa molar é a massa do composto, né? São de vários átomos juntos. Tá. Até aí, ok, gente. Então, o átomo, ele tem a eletrosfera, que tem os elétrons, e o núcleo, que tem os prótons e os nêutrons. A gente tem a massa atômica, que é a massa do átomo, que é a soma do número de prótons mais a soma, mais o número de nêutrons. Então, o que define a massa de um átomo é o número de prótons mais o número de nêutrons. E aí, ok, né?
E a gente também tem a massa molar, que é a massa da galera, que é massa de vários átomos. Então, vamos prosseguir, ó. Outros nomezinhos. Agora, gente, talvez vocês fiquem de saco cheio, porque eu já falei muita informação em pouco tempo. E agora eu vou falar uns nomezinhos chatos. No começo vai ser meio difícil para vocês se familiarizarem, mas vocês vão se familiarizar rapidinho com esses nominhos, tá? Então, o átomo ele pode ser eletricamente neutro, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Por exemplo, aqui, no átomo de hélio. Ó, vamos apagar. Vamos apagar essas coisas. Por exemplo, aqui no átomo de hélio, ó. Aqui, eu vou ter 2 prótons e 2 elétrons. Se o meu número de prótons é igual ao meu número de elétrons, eu posso chamar esse átomo de átomo neutro, eletricamente neutro. Porque minhas cargas positivas, a minha quantidade de cargas positivas é igual à minha quantidade de cargas negativas. Meio que balanceia, sabe? Por isso que é neutro. Aqui eu não gosto de representar o número de prótons por P, porque, na verdade, o número atômico, que é o número de prótons, ele é representado por Z, tá bom? Aqui, ó, isso daqui, número de prótons, é número atômico. Tá. Então, um átomo eletricamente neutro é o quê? É quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se o número de prótons for diferente do número de elétrons, eu tenho um íon. Não é um átomo neutro, ele começa a ser um íon. Na tabela periódica, quando a gente vê os elementos da tabela periódica, a gente considera eles neutros, tá? A não ser que seja um íon. Aí, sendo um íon, ele pode ser um cátion ou um ânion. O cátion vai ser se ele tiver mais prótons do que elétrons. Então, cátion do elétrons. O ânion vai acontecer se ele tiver menos prótons do que elétrons. Porque ele vai receber elétrons, ele vai ficar com mais elétrons. Então, o ânion recebe elétrons, enquanto que o cátion doa elétrons. Gente, eu usei uma estratégia muito boba para gravar esses nomes. Onion, para mim, parece uma palavra triste. Então, eu penso, tipo, onion. Tipo, uma palavra negativa, sabe? Tem muitos elétrons. Cation, para mim, quando eu falo, parece uma palavra feliz. Então, tem muita carga positiva, tem mais prótons. Eu sei, vocês podem usar a estratégia que vocês quiserem para gravar isso daí, mas cation aqui do elétrons tem mais prótons e ânion aqui recebe elétrons, então ele vai ter mais elétrons. A gente vai ver alguns exemplos, tá bom? Daqui a pouco eu falo disso. Vamos vir para cá agora. Como eu tenho que dar distribuição eletrônica junto com a aula de estrutura atômica, então, gente, me perdoem, né? Ó, agora, prestem atenção. Lembra que eu falei que na eletrosfera a gente tem os elétrons, que eles ficam ao redor do núcleo e tal? A gente pode dividir essa eletrosfera em camadas, do 1 ao 7, ou do K ao Q. Cada camada, ela vai ter um subnível. Então, a gente tem os níveis do 1 ao 7 e os subníveis S, P, D e F. Cada subnível suporta um número de elétrons, um número máximo de elétrons. O subnível S é tipo uma moto, aguenta até 2 elétrons. O P é tipo um carro chique, que aguenta até 6 elétrons. O D,
O subnível D é tipo uma van, que aguenta até 10 elétrons. E o subnível F é tipo um micro-ônibus, que aguenta até 14 elétrons. Tá. E a gente pode organizar esses elétrons do menor nível de energia para o de maior energia. Como? Com o diagrama de Linus Pauling, que é esse diagrama aí. O nome do Pauling está errado, do Linus Pauling está errado, mas tudo bem. Que é esse diagrama aí. Como que a gente vai organizar esses elétrons do menor nível para o maior nível? É só seguir as setinhas. Então, vamos fazer uns exemplos, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, em vez da guia, que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Exemplo 1. Fósforo. Vamos analisar o fósforo. Bom, o fósforo, na minha tabela periódica, ele vai aparecer assim, ó. P 15, 31. Como que eu vou ler isso? Toda tabela periódica tem uma legenda. Geralmente, vai no meio, assim, dela, em cima, assim, a legenda. Então, na minha tabela periódica, tem ali uma legenda, que a parte de cima é onde tem o número atômico. Enquanto que a parte de baixo é onde tem a minha massa atômica, que é a massa do átomo. Então, vamos ver. Quantos nêutrons esse átomo tem? Quantos nêutrons esse átomo tem? Quantos prótons ele tem? Quantos elétrons ele tem? Bom, eu sei que meu número de prótons é o meu número atômico. Então, na tabela periódica está 15, eu sei que ele vai ter 15 prótons. Nossa, que feio esse. Sei que ele vai ter 15 prótons. Para um átomo eletricamente neutro, ele também tem 15 elétrons. Aqui, por exemplo, ó, não tem nenhuma carga, é um átomo neutro. Então, ele vai ter 15 elétrons. E quantos nêutrons ele tem? Bom, lembra que eu falei que a massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons? Então, número atômico é o número de prótons, 15. Mais o número de nêutrons que eu não sei. E a minha massa, eu sei que é 31. O que eu posso fazer? Aqui eu tenho uma equação. Então, ó, vou reescrever aqui em cima. N mais 15 é igual a 31. Bom, nessa equação, como que eu vou mexer nela para descobrir o N? Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, para não alterar o resultado final. Então, se eu colocar menos 15 aqui e menos 15 aqui, do outro lado, eu vou cancelar esse 15 com esse 15, meu N vai ficar sozinho, e aí 31 menos 15 é 16. Ou eu posso só jogar para o outro lado, né? É que eu queria mostrar o processo para vocês verem. Que nem o povo fala, né? Você só pega e joga para o outro lado aqui. Enfim. Aí você vai ter 16 nêutrons. Vocês viram de mim? Não entendi. Os matemáticos. O que vocês viram? Vocês viram de mim? Não, não? Ah, tá. Enfim. Aí, o que mais que a gente pode falar? Aqui. Bom, eu já sei. Agora eu posso distribuir esses elétrons em níveis de energia. Vamos distribuir em níveis de energia. Eu tenho 15 elétrons para distribuir segundo o nível de energia. Então, eu vou usar aqui o meu diagrama de Linus Pauling. Gente, esse diagrama de Linus Pauling, eu sugiro que vocês anotem e coloquem assim na parede para vocês gravarem mesmo. Porque isso vai salvar a vida de vocês. Ou faz muita distribuição eletrônica para ir treinando, não sei. Mas precisa praticar.
Então, ó, vamos lá. Começando por aqui, ó. Lembra que eu falei? Seguir as setinhas. Eu vou começar aqui, ó. 1s2. Então, desses 15 elétrons, eu sei que 2 vão estar no nível 1, no subnível S. Depois, 2s2. Então, eles vão estar no nível 2, no subnível S, os outros dois. E assim vai, ó. Depois, 2p6. Aí eu continuo aqui, ó. 2p6. Ó, já deu 10 elétrons, eu tenho 15. Vamos continuar. Depois, 3s2. Então, vamos vir aqui, 3s2, colocar mais 2. Faltam quanto? Faltam os 3. Faltam 3 elétrons, ó. Já tenho aqui, já distribuí aqui 12 e eu tenho 15. Próximo qualquer 3p6, ó. Só que assim, o 3p6, ele aguenta até 6 elétrons. Só que eu não tenho 6 elétrons, eu só tenho mais 3. Então, em vez de 3p6, vai ser 3p3. E é assim que você faz a distribuição eletrônica. Você vai seguindo as setinhas e vai escrevendo. Qual que é a minha camada de valência? A minha camada de valência é o quê? É a última camada, é o subnível, é o nível mais energético. Qual que é o nível mais energético aqui? 1, 2 ou 3? O 3. Então, eu sei que eu tenho 2 elétrons no S e 3 elétrons no P, no nível 3. Esses 5 elétrons na minha camada de valência vão estar representados aqui, ó. Aqui, ó. 1, e o que acontece? Esse átomo ele vai se tornar um ânion. Por quê? Porque vocês vão ver na próxima aula, na aula de ligações químicas, por que os átomos se ligam? Para completar o octeto. A gente vai ter casos de octeto completo, octeto incompleto e octeto expandido. Eu vou falar um pouquinho mais disso na próxima aula, tá? Mas os átomos eles se ligam por causa disso, porque às vezes eles precisam de elétrons, então vamos dar as mãos, que aí você me dá um elétron, né? E é isso aí. Então, é por isso que eles se ligam. E aí, tem essa regrinha, ó, a regra do octeto. A camada de valência é o nível mais energético do átomo. A regra do octeto, que possui exceções, nos diz que, para um átomo ficar estável, ele precisa de 8 elétrons na camada de valência. Logo, podemos afirmar que, de 1 a 3 elétrons na camada de valência, ele vai doar os elétrons. 4 elétrons na camada de valência, ele vai compartilhar os elétrons. 5 a 7 na camada de valência, ele recebe até atingir 8. Então, a meta é atingir 8. Se ele tem de 5 a 7 elétrons na camada de valência, ele precisa de pouco para atingir 8. Agora, se ele tem de 1 a 3, ele precisa de muito para atingir 8. Então, é mais fácil ele doar. 8 elétrons na camada de valência, o elemento é estável, assim como os gases nobres. Os gases nobres, vocês vão ver na próxima aula, que é na aula de tabela periódica. Eles são os que estão na coluna 18, que é a coluna 8A. Tá, então. Então, a gente viu que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, o que vai acontecer? Se ele tem 5, para atingir 8, ele vai receber 3. Se ele recebe 3 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele fica com 8, aqui a gente tem um caso de octeto completo. E aqui eu posso chamar esse meu átomo aqui de estável, um átomo... Estável não, um átomo de neutro. Aquele é neutro. Que aqui é o mesmo número de prótons, ele tem o mesmo número de elétrons. Aqui, ele não é neutro, aqui ele é um ânion trivalente. Trivalente. Tri, porque 3, né? Valente vem de valência. Vem de força.
Então, ele vai ser um ânion trivalente, porque ele vai receber 3 elétrons. Ânion recebe, tem mais elétrons do que prótons. Então, esse átomo aqui, ânion trivalente, ele ainda vai ter 16 nêutrons, ainda vai ter 15 prótons. O que, que vai mudar? O número de elétrons, que vai ser 18. Tá bom? Ficou meio bagunça. Vocês acharam muito bagunça, vocês me falam que aí eu tento melhorar um pouco a aula. Foi o mesmo diagrama de Linus Pauling. Tá escrito aqui, ó. Linus Pauling. Vamos fazer outro exemplo, ó. A gente tem mais 2 exemplos que dá para fazer aqui. Tem mais uns minutinhos, dá para fazer. Então, aqui, ó, o sódio, pode ver, ele tem 11 prótons, 23 de massa, e aqui ele vai ter 11 elétrons, depois ele vai ter 10 elétrons. Então, ele vai perder um elétron. Se ele perde um elétron, aqui ele era um átomo neutro. Aqui ele se torna um cátion. E um cátion monovalente. Mono vem de 1. Valente vem de valência. Então, ele é um cátion monovalente, porque ele vai doar um elétron. Vamos fazer a distribuição eletrônica desses elétrons aqui, desses, sei lá, 10 elétrons? Vamos fazer 1s2, 2s2, 2p6. Pronto, deu 10. Tem um adendo que eu quero falar para vocês também sobre a distribuição eletrônica. Vamos fazer mais um exemplo aqui? E aí eu faço esse exemplo, essa observação para vocês. Bom, aqui a gente tem outro átomo, que é o átomo de flúor, tá certo? E a gente vai ter 9 prótons, 19 de massa, 9 elétrons e depois 10 elétrons. Então, ele vai receber um elétron, porque se antes ele tinha 9, depois ele ficou com 10, ele recebe um elétron. Se ele recebe um elétron, aqui ele era um átomo neutro, e aqui ele vai se tornar um ânion. Feio. Escrever, né? Ânion monovalente. Aqui era um cátion monovalente, aqui é um ânion monovalente, porque antes ele doava 1, agora ele recebe 1. Distribuição eletrônica, mesma coisa, porque a gente tem 10 elétrons, vamos acomodar esses elétrons em níveis de energia. Então, 1s2, 2s2, 2p6. Tá. Agora, opa, eu quero fazer uns exemplos para vocês, porque tem um detalhe. Tem um detalhe para quando você está fazendo a distribuição eletrônica de íons. Quer pegar minha folhinha aqui? Tá. Deixa eu compartilhar a guia. Perfeccionismo atacando. Gente, eu tenho toque com essas coisas, sério. Tá. Dá para ver? Foi. Aqui. Vamos fazer uns exemplos de distribuição eletrônica para treinar. Então, ó, cobalto 27. Gente, eu percebi que tem uma dúvida muito comum, parece boba e não é, que alguns estudantes, eles ficam, qual que é a diferença entre CO e CO? Quando a gente tem uma letra maiúscula, pode ser um elemento. O elemento, ele também pode ser representado por uma maiúscula e uma minúscula. Ou até uma maiúscula e 2 minúsculas. Essas são as formas de representação de um elemento. Então, CO
Aqui a gente tem duas maiúsculas, então são dois elementos, é o carbono e o oxigênio. Aqui é o cobalto, porque só o que é maiúsculo é esse C maiúsculo. É outro elemento, tá? Só para vocês não se confundirem, eu não sei se é uma dúvida se vocês tiveram ou não, mas é importante falar. Pagar. Tá. Então, como que a gente faz a distribuição eletrônica do cobalto? Do cobalto. O cobalto ele tem 27 elétrons. Então, a distribuição eletrônica dele vai ficar assim, ó. Gente, espera aí agora, muita calma nessa hora, porque vou ter que testar minhas habilidades com a mesa digitalizadora. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D. Aqui, o 3D, o D aguenta até 10 elétrons, né? Só que eu tenho só 27 elétrons para acomodar. Então, em vez de 3D 10, não vai ser 10, vai ser 7. Aqui, ó. Ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Então, percebe como eu sigo essas setinhas aqui, quando eu estou fazendo a distribuição eletrônica. Cuidado para vocês não se confundirem, porque tem muito aluno que confunde. Você tem que seguir a setinha. Que nem aqui, ó, parou no 3D10. Parou no 3D10. Só que, na verdade, não é 3D10, é 3D7. Que a gente está fazendo a distribuição eletrônica do cobalto. E o cobalto só tem 27 elétrons. Ó, eu acomodei esses elétrons em níveis de energia. Do menor nível para o maior nível. Aqui é o menor nível para o maior nível de energia. Tá, beleza. Qual que é a minha camada de valência? Minha camada de valência é a última camada. 1, 2, 3 ou 4? A última camada é a 4. Então, a minha camada de valência é essa aqui. Tá? Qual que é o subnível mais energético? Eu vou pôr uma legendinha aqui. Camada de valência. Qual que é o meu subnível mais energético? O meu subnível mais energético é o 3D7. Ai, gente, falta só mais um minuto, mas tá acabando, eu juro. É, subnível mais energético. É que eu preciso falar para vocês como fica no íon. Olha só. O cobalto 2 mais, cobalto 2 mais, ele é um cátion bivalente, ou seja, ele vai doar 2 elétrons. E aí, gente, vocês precisam prestar atenção, porque, olha só, vou até anotar aqui, ó. Primeiro sai do subnível da camada de valência. Depois, se precisar continuar doando elétron, sai do subnível mais energético.
Então, ele vai doar 2 elétrons. Beleza. Da onde vai sair esses 2 elétrons primeiro? Vai sair do 4s2. Se ele tivesse que doar 3 elétrons, ia sair do 4s2 e depois o terceiro elétron ia sair do 3d10, ou do 3d7. Então, como que ia ficar essa distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. D7. D10, D7. Então é isso, gente. Esse é só o adendo. Quando você for fazer a distribuição eletrônica de íons, você tem que prestar atenção, porque primeiro o elétron vai sair do subnível da camada de valência e depois vai sair do subnível mais energético, tá bom? É isso, gente. Beijos. É isso que eu ia passar para vocês. Depois façam uma apostila, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada, se cuide. Obrigada, gente.